1 João, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Importante observar que nesses dois versículos, o apóstolo João, ele continua o tema da importância da vida do amor fraternal. Ele tem tratado isso do versículo 7 ao 21, e é um tema recorrente na sua epístola. Ele fala no capítulo 1, 2, 3, na verdade, nos capítulos dessa epístola, ele fala e retoma, fala e retoma. Então, a importância, a importância vital do amor fraternal. E agora o apóstolo ele está ansioso para nos lembrar de que Deus, de fato, ele manifestou sua natureza essencial. Deus é amor. E esse amor se manifestou de uma forma maravilhosa. E esse amor se manifestou de uma forma misericordiosa. João coloca mais ou menos assim na sua epístola. Se você apenas entender de fato esse amor, se você apenas souber de algo sobre ele, então a maioria dos seus problemas desapareceriam de imediato. Precisamos então, diz João, conhecer desse amor, saber desse amor. A nossa dificuldade fundamental como cristãos, a nossa falha fundamental é não vermos esse amor de Deus. Nossa dificuldade não é necessariamente no conhecimento que é falho, mas a visão desse amor de Deus. Por isso, o maior objetivo, o nosso maior objetivo como crentes, como filhos de Deus, o nosso maior esforço deve estar em conhecer melhor esse amor e o amar de maneira mais verdadeira. Esse é o desejo de João. Quando nós lemos as Escrituras, por exemplo, nós entendemos que o segundo mandamento, ele segue o primeiro. Certa vez o Senhor Jesus, no seu ministério, ele diz a Bíblia que os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, eles foram até Jesus para prová-lo. E ali um intérprete da lei perguntou para Jesus, lá em Mateus 22, do versículo 36 a 39, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor então responde a ele. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, o Senhor responde para aquele intérprete. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, se nós entendermos e conseguirmos ter os olhos abertos para isso, vamos perceber que só conseguiremos cumprir o segundo mandamento quando cumprirmos o primeiro. Só conseguiremos amar o próximo começando com o amor a Deus. Aqui nessa epístola, nesses dois versículos, 1 João 4, 9 e 10, nós percebemos a semelhança de João 3,16, onde nos é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali em João 3,16, nós vemos que é o resumo perfeito do Evangelho. E aqui, nesses dois versículos de 1 João, nós temos também uma sinopse perfeita e completa da teologia cristã. Isso João quer colocar, então, para nós, e tem gastado um tempo falando do amor ao próximo. Mas o que acontece é que nesses dias atuais, as pessoas tendem a priorizar duas teses sobre esse assunto do amor a Deus, ou de Deus é amor. A primeira tese que as pessoas têm é que eles têm uma ideia de Deus como um Deus de amor. Essa é a primeira tese. E a segunda tese, defendida por algumas pessoas, é que existe a teologia, na verdade, existe o dogma e o ensino sobre esse Deus de amor. E algumas pessoas dizem, a ideia que as pessoas muitas vezes têm é de colocar-se, pensando em Deus, como esse Deus é amor,
e esse Deus é amor é acima de todas as doutrinas que a igreja já produziu nesses 2000 anos de história. Eles se levantam contra a doutrina ou do conhecimento sobre o Deus de amor, ou sobre Deus é amor. E eles, então, defendem que se somente isso, podemos nos apegar somente que Deus é amor. É como se alguns dissessem, o que importa, o que interessa é que Deus é amor. Sobre a encarnação, sobre a vida de Jesus de Nazaré, os seus feitos, os seus ensinamentos, eu não estou interessado. Eu não estou interessado em doutrina. Tudo que eu preciso saber é que ele foi um homem bom, um homem com uma boa doutrina, um homem com um bom ensinamento, e para mim está bom. Eu sei que ele é amor, dizem alguns, defendem alguns. Mas é interessante, quando notamos as Escrituras, que o próprio apóstolo do amor escreveu o seu evangelho e escreveu as suas epístolas, não baseado somente em que Deus é amor, mas ele traz teologia, ele traz doutrina, ele traz ensinamento. Ele vai além do Deus é amor, ele traz consigo o ensinamento que acompanhava toda a natureza desse Deus de amor. Hoje as pessoas se envolvem e defendem e se apegam à supergraça, à hipergraça. E o que é isso? Eles defendem que, dessa forma, eles entendem que Deus, sendo Deus de amor, ele não enviaria ninguém para o inferno. Nesse entendimento dessa supergraça e hipergraça, eles entendem que Deus não nos pede para abandonarmos o estado em que estamos nos aproximando de Deus. Não precisa você abandonar o que você está fazendo. Pode permanecer do mesmo jeito, na mesma situação. Então, dessa forma, eles entendem que podem ir a Deus de qualquer forma e permanecer da mesma forma. Mas o que ensina as Escrituras, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Parece que essa escritura não existe no pensamento das pessoas que defendem essa hipergraça, essa supergraça. Na verdade, nós não podemos ver nem experimentar em maior grau sobre esse amor, se não formos ensinados sobre ele, se não formos esclarecidos sobre esse amor. E é isso que João faz aqui na sua epístola. E ele então diz aí, nisto se manifestou o amor. E a pergunta vital para nós, a pergunta fundamental para nós é a seguinte: como sabemos que Deus é um Deus de amor? Qual que é a base do nosso conhecimento sobre isso? Qual é a aprovação suprema para dizer que acredito que Deus é um Deus de amor? Porque as pessoas podem dizer, não, Deus é um Deus de amor e perdoará os meus pecados. Mas você faz essa afirmação que Deus perdoará os seus pecados, baseado em quê? Que direito têm as pessoas de acreditarem que Deus fará isso? E para essas perguntas, nós temos duas respostas, que são muito importantes para nós. Primeira resposta: ou você se fundamenta em sua própria concepção filosófica de Deus, ou de que alguém teve sobre Deus, ou você aceita e se fundamenta no que a palavra de Deus diz sobre o amor de Deus. E percebam que aceitar uma dessas duas respostas, ela tem implicações, porque os primeiros, ou seja, se alguém apoiar em sua própria ideia sobre Deus e seguir o ensino de outro, é muito perigoso, pois não há como fundamentar. As pessoas não têm como apoiar o seu ensino, elas não têm fatos, elas não têm provas daquilo que argumentam defender. Ao passo que aqueles que respondem, que aceitam a segunda resposta, eles seguem as Escrituras. E as Escrituras estão repletas de provas que o próprio Deus manifestou, demonstrou o seu amor a favor dos homens, principalmente aqueles que creram em Jesus. Então, as Escrituras do início ao fim, ou nas Escrituras do início ao fim, nós vamos encontrar exemplos de Deus manifestando o seu amor. Deus, ele demonstrou o seu amor, ou manifestou o seu amor, conforme João coloca aqui, de várias maneiras. E aí nós então vamos ter provas cabais
de sustentar a nossa fé nesse único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, ou como cantamos, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação, porque as Escrituras, ou nas Escrituras, nós nos fundamentamos. Mas então, vamos ver então algumas das diversas maneiras que Deus manifestou o seu amor. Primeiramente, Ele manifestou o seu amor na criação do homem. Quando abrimos as Escrituras no livro de Gênesis, nós vemos Deus manifestando o seu amor em todo o arranjo da criação. Vocês já perceberam a ordem que Deus criou, ou a forma que Deus criou, a organização, tudo no seu devido lugar? Isso demonstra o amor de Deus. Ele criou as galáxias, ele criou o sistema solar, criou o universo como um todo, criou o Órion, o sete estrelo, as Pleiades, a Ursa Maior, a Ursa Menor, os signos do zodíaco. Ele criou o Sol e colocou o Sol em determinado lugar e disse: Sol, você vai ficar aqui. Lua, você vai ficar aqui. Estrelas, vocês vão ficar aqui. Mar, você vai até aqui. Terra. Vejam o amor de Deus na organização, tudo no seu devido lugar. Vejam o amor de Deus com os primeiros homens que habitaram nessa terra. Vejam o amor de Deus com Adão, criando para Adão Eva. Veja ali, já no jardim, Deus providenciando tudo para o homem e para a mulher. Colocou tudo subjugado aos pés do homem e aos pés da mulher. Isso demonstra o amor de Deus. Mesmo sabendo que aqueles que ele criou e a sua descendência não iriam amá-lo. Ou, primeiramente, Adão e Eva não iriam guardar o seu mandamento. Ali, então, vemos o amor de Deus demonstrado. Amor mesmo em meio à rebeldia dos descendentes de Adão e Eva, quando os homens não lhe corresponderam, quando os homens, vendo todo o cuidado de Deus a favor deles, o abandonaram. O amor de Deus manifesto na criação. No segundo ponto, vemos também o amor de Deus manifestado na providência. Ou seja, vejam como Deus conduziu e conduz todas as coisas. Deus não é atropelado pelas circunstâncias. Deus não é surpreendido pelo momento. Deus não chega uma notícia para Deus dizendo: Deus, você está vendo o que está acontecendo no Brasil? Deus, você está sabendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Brasil? O que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia? Não. Deus manifesta o seu amor na providência. Lá em Mateus 5, versículo 45, nos é dito: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Irmãos, Deus manifestou o seu cuidado com a humanidade e também em sua conduta com a humanidade. Ele permitiu uma guerra, uma grande guerra, uma segunda grande guerra, e pode também, se Ele quiser, permitir uma terceira grande guerra. Mas ainda assim Ele tem cuidado na sua providência para com o homem. O seu ato de amor se mostra no seu permanente cuidado com o homem. Bastava Ele soprar, bastava Deus fazer alguma coisa e o homem seria destruído. Não teria mais nenhum homem. O seu sopro é muito maior do que milhares de bombas de Hiroshima. O seu ato de amor se mostra por seu permanente cuidado na sua providência. Ele sustenta o mundo com o seu amor. Caso contrário, o próprio Deus já teria destruído o mundo. Providência no que era necessário para toda a raça humana. Todos os habitantes do planeta, que sejam bilhões, 7, 8, ou que venham a ser mais, Ele tem o alimento para todos eles, porque Ele ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vejam a preocupação com o bem dos homens. E vemos tudo isso, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, com uma nação especificamente. Deus pegou uma nação no mundo e, por meio daquela nação, daquele povo, Ele quis mostrar que não somente Israel, mas todo homem nascido em toda a terra, Deus poderia tratar da mesma forma. Mas percebam o amor e cuidado de Deus com esse exemplo, a história do povo de Israel. Um povo que nasceu
com um chamado. Um povo que permaneceu sob o cuidado de Deus. Um povo que prevaleceu sob a provisão de Deus. Um povo que ainda existe, com a proteção de Deus. Mas a grande declaração da Bíblia, do início ao fim, em especial o Novo Testamento, irmãos, é que o amor de Deus será visto por fim e conhecido de fato quando olharmos para o que Deus fez por nós e em nós, através do seu Filho Jesus Cristo. É o que João coloca nesses 2 versículos. O Antigo Testamento veio a se cumprir. Parece que tem alguma coisa ligada ali, não? Não tem um microfone ligado ali, não? No Antigo Testamento, ele veio a se cumprir. O prometido, ele veio. A promessa graciosa de Deus de que um libertador, um Messias, estava por vir, se completa no Novo Testamento. Ou seja, o amor de Deus só pode ser, por fim, entendido e apreciado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E o que Deus fez por meio dele revela tudo ao homem. Aqui em 1 João 4,10 nos diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa, irmãos, é a manifestação do amor de Deus. Aqui temos um compêndio de teologia. Dissemos agora, não é o homem dizer, Deus é amor. Não, ele tem que conhecer sobre esse amor. Ele tem que ser ensinado sobre esse amor. Ele tem que, de fato, entrar na história desse amor inaudito. Temos um compêndio aqui, uma sinopse de doutrina. Nós temos nesses 2 versículos todo o Evangelho, na sua totalidade, resumido. Vejam que João não diz que Deus é amor e para por aí. Não, ele não faz isso. Ele diz assim, se você quiser conhecer algo sobre o amor de Deus, tem que perceber essas verdades, porque é desta maneira que Deus manifesta seu amor maravilhoso para nós, para com os homens. Separado disso, você não entende nada sobre o amor de Deus. Nisto se manifestou, João coloca isso, em enviar seu Filho, em vivermos por meio dele, em ver que ele nos amou, em ver que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, isso é teologia, isso é doutrina, isso são fundamentos. E sem isso, o conhecimento sobre o amor de Deus se torna hipotético, se torna imaginário. Os homens não têm como provar fatos, provar verdades que não conhecem. Para conhecer sobre esse amor, precisamos, como diz Paulo aos Efésios, nos juntar com todos os santos do passado, os santos do presente. Temos que nos juntar com os grandes, os mais sábios, os menos sábios, os ricos, os pobres, mas ele coloca ali, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, não vão se contradizer nessa questão de conhecer a Deus, porque precisamos uns dos outros, precisamos amar uns aos outros. Se lembre que João está nesse assunto ainda, exortando ou trazendo-nos à memória que você, amando a Deus, você deve amar uns aos outros. E aqui então, no mesmo espírito de João, Paulo fala sobre isso. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Claro que nós estamos falando aqui do impossível. É claro que vamos medir o incomensurável. Mas ainda assim, Paulo nos chama para isso. E João da mesma forma. João coloca da seguinte forma: o amor de Deus se manifesta no que ele faz por nós e em nós, por meio de Jesus Cristo. Mas para isso, nós precisamos entender mais um pouco sobre esse amor de Deus. O amor de Deus, que já foi manifestado de algumas formas, mas caminhemos um pouco e, no primeiro momento, comecemos nas profundezas. Comecemos olhando para nós mesmos, olhando para o seu interior. As Escrituras claramente nos dizem: enganoso é o coração
e desesperadamente corrupto. As Escrituras nos dizem: do interior ou do coração procedem os maus desígnios. Então, primeiramente, olhemos para essas profundezas. O amor de Deus é visto e entendido, irmãos, quando entendemos que Deus nos amou, ainda nós sendo pecadores. Sabemos essa verdade sobre nós? Sabemos a nossa origem? Sabemos sobre a queda dos nossos pais? Ou pensamos que Deus nos ama porque somos pessoas boas, pessoas agradáveis, maravilhosas? Será que há algo em nós que nos torna passíveis de sermos amados por Deus? Será que somos pessoas que merecem o seu favor? A resposta está no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Então, assim deduzimos que se vamos viver por meio do seu Filho, estávamos mortos. Estávamos sem vida. Ou, como diz Efésios, capítulo 2, e essa, na verdade, é uma declaração fundamental sobre o homem como resultado do pecado, como resultado da queda, em toda a Bíblia. E resumido em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, onde diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Morte. Se aqui João diz que nele temos vida, vivemos por meio dele, irmãos, nós só vamos começar a conhecer de fato o amor de Deus, entendendo a nossa origem, as profundezas das quais saímos. Estávamos outrora, diz o apóstolo, pertencendo ao império das trevas. Vejam que uma morte, não somente física, está dizendo ali, uma morte espiritual, morte para Deus e para todas as qualidades espirituais. Não há vida no homem. A vida só veio por causa do amor de Deus. Vivemos ou vivermos por meio dele. Mas Efésios, no mesmo capítulo 2, versículo 4 e 5, traz algo maravilhoso a respeito desse amor de Deus, ou vivermos por meio dele, porque diz ali: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por quê? Por causa do seu grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vejam que tudo está estabelecido, ou tudo está entranhado, amalgamado no amor de Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, mas não percebam que é só isso. De acordo com a Bíblia, homens e mulheres, longe de ser passíveis de ser amados por Deus, ou longe de serem amorosos, por natureza odeiam a Deus. Às vezes você pensa em alguém bom, alguém altruísta no mundo, mas por natureza o homem não quer nada com Deus. O Salmo 53, versículo 1 e 2 nos diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Esses são os pensamentos dos homens, das pessoas que estão mortas nos delitos e pecados. Ainda que dizem, estamos buscando a Deus, vamos servir a Deus. Deus é amor e não nos enviará para o inferno. Então diz o insensato no seu coração, não há Deus. Mas continua o salmista: corrompem-se e praticam iniquidade, e já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, e se há quem busque a Deus. E Deus acha? Não acha. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. João coloca isso aqui no versículo 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Está na frase do versículo 10. Sim, a imagem mostrada na Bíblia, irmãos, é que o homem
ele faz pouco caso de Deus. A imagem mostrada é que ele faz o homem, naturalmente, sem conhecer a Deus, ele está num descaso com relação a Deus. O homem nunca saiu ao encontro de Deus. Não é o homem respondendo ao amor de Deus, diz o versículo aí. Ao contrário, vemos que ele nos amou. E para compreendermos tudo isso, temos que ser ensinados por esse amor. Em 1 João, aí nesse capítulo, versículo 19, diz assim: amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o homem não tem condição nenhuma de se voltar para Deus sem o novo nascimento. Já dissemos sobre isso, estudando o versículo 7, porque aqueles que amam são nascidos de Deus, conhecem a Deus. Porque a Bíblia nos ensina que, naturalmente, na sua criação, por causa da natureza do pecado e da queda, os homens são inimigos de Deus. Isso é bíblico, isso é doutrina, isso é fundamento. E esse deve ser o evangelho que tem que ser pregado. O evangelho tem que mostrar quem Deus é e quem o homem é. Ou as alturas de Deus, as grandezas de Deus, ao nosso Deus que se assenta no trono, e a profundidade, a lama que o homem está, para compreendermos sobre o amor de Deus. É muito claro em Romanos 8, versículo 7, onde nos diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, inimiga de Deus, contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, está dizendo o apóstolo que a inclinação da carne, a inclinação do coração do homem é sempre apartar-se de Deus, fugir de Deus, como Caim, fugir da presença do Senhor. Sem a graça de Deus em nós, irmãos, éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Ou como diz a carta Romanos, também no capítulo 5, nos é dito que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Ou Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, falta amor no homem, o homem odeia a Deus, o homem, segundo as Escrituras, são inimigos, são inimigas de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, essa é a imagem mostrada na Bíblia sobre o homem. É assim que a Bíblia apresenta o homem, morto, odiando a Deus. E por isso, irmãos, merece a punição por causa dos seus pecados. E esse é o primeiro passo para entendermos o amor de Deus. Entender que os homens e as mulheres são envolvidos numa tamanha sujeira e tamanha profundidade do pecado, não merecendo nada além da ira, sem nada ter sobre o favor de Deus. E esse é o argumento do Novo Testamento. Esse é o argumento da Escritura. E até que vejamos tudo isso, essa simples verdade a nosso respeito, sem ela não começamos a entender sobre o amor de Deus. Mas passemos para o segundo passo. O segundo passo, nós vamos prosseguir das profundezas direto para as alturas. Direto para o trono dos céus. Já examinamos o homem, a condição do homem em seu estado de morte, mas agora olhemos para Deus, vejamos o que ele fez e o que ele faz. O versículo 9 nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. O que Deus fez? Enviou o seu Filho unigênito. Essa é a mensagem central do Novo Testamento. Na verdade, a mensagem de toda a Bíblia. Quem é ele? Quem é esse? O Filho unigênito de Deus? Unigênito significa o único gerado. Ele é ímpar. Ele é sem igual. João coloca assim, ele é coeterno com Deus, como ele explica no seu Evangelho. Ele é igual a Deus, habita com Deus, está no seio de Deus. O escritor aos Hebreus nos diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. E o que Deus fez com o seu Filho? Ou o que o Pai fez com o seu Filho? Enviou o seu Filho amado. Como diz o hino, Deus enviou seu Filho amado. Se foi enviado,
ele existia antes disso. O início do ministério de Jesus em Belém foi apenas o início do ministério terreno, o ministério no seu curso terreno, mas ele existia antes de Belém. Ele sempre existiu. Lembram daquela grande e maravilhoso acontecimento dos pastores e os anjos ali no campo? A alegria daqueles anjos em darem a notícia? Ele existia antes daquilo. Essa é uma forma de avaliar o amor de Deus, ou seja, da glória, lá do céu. Seu Filho é enviado a este mundo caído. Se lembrem, já descrevemos como é esse mundo. Um mundo encontrado em pecado. Homens envolvidos nas profundezas tamanhas do pecado. Pais e mães, você consegue ver o amor de Deus nisso? Isso significa alguma coisa para vocês? Pense no amor, ou pensemos no amor dos pais pelos filhos, e multipliquemos isso pelo infinito. Esse é o amor de Deus por seu Filho Jesus Cristo. Mas ainda assim, Ele o enviou. Pais, você enviaria o seu filho àqueles que te odeiam? Portanto, nada podemos saber sobre o amor de Deus se não entendermos a doutrina da encarnação, doutrina, teologia, fundamentos. E não apenas escrever, sou amado por Deus, não. Temos que crer nas verdades das Escrituras. E um terceiro passo, um terceiro ponto para compreendermos sobre esse amor. Das alturas agora, desçamos mais uma vez às profundezas. Como estava o mundo quando ele veio? Olhemos por um momento para o Senhor Jesus e o que ele fez. Ele foi enviado, diz a Bíblia, diz o texto. Que graça maravilhosa, que glória. É isso que nós vemos. O Santo veio habitar no meio dos pecadores. Mas vejamos o mundo para o qual ele veio. Como que estava Belém? Como que foi o seu nascimento? A Bíblia nos diz que não havia lugar para ele. Ele que criou todas as coisas, ele que habita os céus, o Senhor da glória, não foi encontrado lugar para ele. Esse era o mundo para o qual ele veio. Como que estava Belém? Belém estava mais ou menos assim. O egoísmo da humanidade chegou a tal ponto que uma mulher grávida não encontra lugar para dar à luz. Foi esse o mundo que ele veio, ou para o qual ele veio. Seu filho nasceu no estábulo. Seu filho foi colocado em uma manjedoura. Esse é o mundo para o qual ele foi enviado. Um mundo ambicioso, egoísta, autocentrado. Um mundo em que cada homem vive para o seu próprio umbigo. Um mundo em que o homem vive somente para si. Lembremos o massacre das crianças inocentes por causa da sua vinda, por causa do seu nascimento. A fúria de Herodes, inveja, ódio, malícia, derramamento de sangue. Lembremos da pobreza de José e Maria. Seus pais terrenos não tinham como comprar um cordeiro para o holocausto, para a purificação. E tem que trazer um par de rolinhas ou pombinhos. 30 anos de uma vida comum, mais ou menos. 30 anos no meio de pessoas comuns. Carpinteiro, trabalhando, prestando serviço aos homens, serviços aos outros. Irmãos, vocês já pensaram o que deve ter significado isso para ele? Já pensaram no que pode ter significado para o Filho de Deus, o Criador, o Senhor da glória, o Santo, o sem pecado, ter que ver o pecado em primeira mão, ter o pecado nas pessoas, ver o pecado face a face, ver a podridão em que se encontravam os homens para os quais ele foi enviado. Como que ele conseguiu viver por tanto tempo, 30 anos, aturando tudo isso?
Se os nossos olhos não forem esclarecidos sobre o amor de Deus, não entenderemos o amor de Deus. Mas a seguir, vejamos o seu ensinamento, o seu ministério, a sua doutrina maravilhosa, amorosa, pura, santa, celestial. Percebamos isso. Querem pegá-lo em algum erro, as artimanhas dos homens, querem pegá-lo em algum ensinamento, como no caso da mulher adúltera, querem derrubá-lo. Vejam os esquemas humanos, os esquemas dos religiosos, os esquemas políticos, os tramas, as conversas, as maquinações, a traição, a venda, o abandono, a rejeição. Vejamos seu julgamento, sua coroa de espinhos. Tudo isso é uma forma, irmãos, de vermos o amor de Deus. Estamos falando sobre esse amor. Tudo isso é a forma, ou uma forma, de medir o amor de Deus. Foi assim, diz João, que se manifestou o amor de Deus por nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo. Mas mais que isso, somos informados na epístola que enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que isso significa? Doutrina, teologia, ensinamento, fundamento. Temos aqui a doutrina clássica da expiação. Eu tenho que saber sobre a expiação, eu sei que Deus é amor e está bom demais. Não. Significa que Deus enviou o seu Filho ao mundo a fim de que pudesse tornar oferta por nosso pecado. Ou oferta e pecado por nós. Ou como diz a palavra, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tornou o seu Filho como sacrifício a seu favor, a meu favor. Puniu em seu Filho os seus pecados, os meus pecados. Foi uma oferta substitutiva pelos meus pecados e pelos seus pecados. O Filho de Deus, no jardim de Getsêmani, sabia o que o esperava. Ele sabia para qual propósito ele veio. E sabe o que significa Getsêmani? Significa prensa de azeite. Ou seja, um local de esmagamento para conseguir o fruto da fruta. Quantas vezes o Senhor Jesus esteve ali naquele local, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, aquele momento de angústia, de agonia com os seus discípulos. Nisso se manifestou o amor de Deus. Vergonha, sofrimento, solidão do Filho de Deus para nos aproximar do próprio Deus. Mas graças a Deus, a história não acaba aí. Deus Pai o ressuscitou da morte. Deus viu que o sacrifício foi suficiente, foi completo, foi cabal. Deus viu que a lei estava totalmente satisfeita. Pensemos no quarto ponto, ou no quarto passo por um momento. Levantemos novamente dessas profundezas para as alturas. Levantemos com Ele na sua ressurreição e vejamos o que isso significa para nós. Veja o resultado de tudo isso. Vejamos o resultado de todo esse amor manifestado. De todo esse amor, ou no que consiste o amor. Colossenses nos diz a respeito desse amor, o resultado desse amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Já estamos nas alturas, juntamente com Ele. Romanos nos diz, no capítulo 6, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Resultado desse amor demonstrado, em que nisto consiste o amor. Em Romanos também, no mesmo capítulo, no versículo 5, nos é dito, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Resultado do amor de Deus. Ou como diz Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Resultado? Qual que é o resultado desse amor?
O resultado, irmãos, é que fomos reconciliados com Deus, que fomos absolvidos, perdoados, restaurados. Tudo por meio dele. Nova vida, temos paz, temos aceitação, filiação, regozijo. Tudo por meio desse amor. Vivemos por meio dele. Irmãos, e por fim, por que Deus faz tudo isso? Por que Deus tem algo a ver com criaturas como homens e mulheres mortos em transgressões e pecados? Homens que o deixam e transformam o mundo dele num inferno vivo. Por que enviar o seu filho unigênito? Por que deixar seu filho padecer de maneira cruel e vergonhosa? O que levou Deus a fazer isso? E João explica, no versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe por quê? Ele nos amou. Foi o próprio amor de Deus, foi Deus movido pelo seu amor, porque Deus é amor. É um amor autogerado, pertence a Ele somente. Como diz aquele escocês, George Matheson, no seu hino, amor que por amor desceste. Amor que por amor morreste. Ó quanta dor não padeceste. Vindo a este mundo para me salvar e o meu coração ganhar. Irmãos, nós temos sido constrangidos por esse amor? Por que temos sido tão duros em nossos corações? Como ver todo esse amor e não sermos quebrantados? Como não amar uns aos outros? João está tratando sobre isso, quando contemplamos um amor tão maravilhoso. Devemos tudo a Ele, gratidão, louvor, ações de graças. O que cabe a nós é resolver juntos, meditar cada vez mais, todos os dias, nesse indescritível amor. E se já vemos um pouco desse amor, se esse amor um pouco já nos constrange, não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que Deus já dia, irmãos, nos faça ver o que Ele fez por nós em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.